Olá, o 15 Minutos com Sapia de hoje conversa com o ministro do Trabalho e Previdência Social, o ministro José Carlos Oliveira. Nós estamos aqui no gabinete em Brasília e vamos falar sobre o que vem sendo feito no Ministério e o que nós podemos esperar para frente. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber aqui e poder passar as informações não só para todo o povo mineiro, mas para todo o povo brasileiro que nos assiste através das nossas lives. Nós que agradecemos a oportunidade, agradecemos a sua visita e tenho certeza que o Ministério do Trabalho e Previdência está trabalhando em prol da sociedade brasileira, das pessoas, de uma forma geral. Você só poderia explicar para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, para o nosso internauta e telespectador também, o que faz basicamente o Ministério do Trabalho e Previdência Social dentro da organização do governo? É muito simples. A parte do trabalho normatiza a forma com que o cidadão vai trabalhar nas empresas. Nós temos aqui as NRs, que nós chamamos. Tem a fiscalização para saber se essas NRs estão sendo cumpridas. Ouvir as empresas, ouvir a sociedade de uma forma geral, para a gente poder construir políticas que de fato entreguem à sociedade brasileira aquilo que é direito da sociedade. Na parte da Previdência, nós desenhamos as políticas públicas referentes à Previdência e também nós temos o INSS, que é uma autarquia que tem uma relação com toda a sociedade brasileira. Hoje são mais de 36 milhões de brasileiros ou aposentados ou pensionistas. E eu já aproveito o ensejo para informar com relação à questão da inversão do ônus da prova de vida, Sim. que ainda é uma coisa que preocupa muito os aposentados e pensionistas. Isso eu estou falando porque no início de 2022, o nosso governo acabou com a necessidade do cidadão que recebe a aposentadoria ou a pensão fazer a prova de vida. Essa prova de vida será feita pelo INSS. Ou seja, o INSS que vai atrás do cidadão para ver se realmente ele está... Exatamente, para ver se ele está vivo ou não. Certo. Então, cidadão, não tenha mais essa preocupação. Você não precisa fazer a prova de vida será feita pelo próprio INSS. Já que nós estamos falando do INSS em si, pela quantidade enorme de brasileiros que hoje dependem do INSS, sejam Sim. aposentados ou com alguma situação de afastamento por algum problema de doença ou acidente. Esse número de pessoas é muito grande e é muito difícil o governo controlar isso para ver se realmente é um número real, se é um número que bate realmente. Como é que o governo faz para poder conciliar tudo isso? Não, na verdade é o número real. Todas as pessoas que buscam os serviços do INSS são pessoas, são brasileiros, né, são cidadãos brasileiros e que têm algum tipo de problema. Mas nem sempre ele tem direito ao benefício que ele está pleiteando. Então tem essa diferença. As pessoas existem, são cidadãs, são contribuintes, mas nem sempre, no caso que você falou do benefício por incapacidade, incapacidade temporária, nem sempre ele tem direito. Por quê? Porque a Perícia Médica Federal, que faz a análise desses casos, eles analisam se a pessoa está incapaz para o trabalho e não só doentes. Às vezes ele está doente, mas não está incapaz para a atividade que ele exerce no dia a dia. O governo tem até se eu estiver errado, me corrija, por favor. Vamos supor que eu tenho um problema na mão, mas eu posso trabalhar com a minha voz, né? Não naquela profissão. O governo me encaminha para esse tipo para conseguir uma vaga? Sim, nós temos um programa que nós chamamos de reabilitação profissional. Então, uma pessoa que fazia uma atividade, sofreu um acidente do trabalho e ele passa a não conseguir mais exercer aquela atividade, ele vai ser reintegrado à empresa numa outra atividade. Então, isso é possível sim. Inclusive, hoje, no governo, nós estamos fazendo parcerias com a iniciativa privada para que essa atividade da reabilitação profissional seja muito mais próxima das pessoas. O senhor falou esses dias sobre o fortalecimento da empresa privada, que é importante nisso no país. Eu queria que o senhor explicasse o que significa isso para os empresários. Nós pregamos um Estado mínimo, Sim. um Estado mais enxuto. Consequentemente, nós temos que dar espaço para a iniciativa privada. E o governo, o Estado, tem que fazer parcerias público-privada para que a gente consiga entregar à sociedade aquilo que é a nossa obrigação. E todos os meses eu divulgo o CAGED, o número de empregos criados no mês. Sim.
E eu tenho feito isso desde janeiro de forma muito positiva, porque o saldo tem sido muito positivo. E graças a quem? Graças aos empresários, graças aos empreendedores que acreditam no nosso governo e acreditam no mercado brasileiro. Então é importante que as empresas estejam cada vez mais fortes para que o Brasil seja um país, uma potência, como é. Hoje nós somos uma potência no agronegócio, mas nós não podemos esquecer da parte da indústria. Aliás, é o terceiro mês consecutivo que a indústria cresce. E quando a indústria cresce, cresce também a média salarial do trabalhador brasileiro, porque a qualificação para quem vai trabalhar na indústria é muito melhor, é muito maior, é muito mais exigido. Nós passamos por um problema mundial, né, com a questão da pandemia, o Brasil não ficou de fora disso, mas a gente percebe que o Brasil deu um salto em relação a outros países. Hoje nós temos a menor, ou uma das menores inflações do mundo. Nunca na história desse país nós tivemos inflação menor que dos Estados Unidos. Hoje Fato, nós é verdade, temos, né? É verdade. Para citar os Estados Unidos, que todo mundo coloca, a maior potência do mundo, nós temos uma inflação menor ainda. E ao mesmo tempo, o que me chamou muito a atenção é o número de desempregados que caiu vertiginosamente, parece que é o menor número nos últimos 20 anos, é isso, ministro? Sim, é importante a gente falar que realmente o desemprego tem caído e visto que a única forma de a gente entregar dignidade às pessoas é dando o trabalho, carteira assinada, o nosso governo está no caminho certo. Durante toda a pandemia que afetou praticamente que todo mundo, nós fizemos a lição de casa, nós não fechamos, não paramos, continuamos trabalhando, né? E, consequentemente, até por isso nós conseguimos retomar a economia, né? A nossa economia está aquecida, nós temos ainda o mês de outubro, novembro e dezembro para poder divulgar as vagas de emprego. Eu tenho certeza que sempre no final do mês há um aquecimento, há uma contratação de mão de obra e a gente vai aquecer e vai entregar cada vez mais emprego ao cidadão brasileiro. O que a gente percebe, o senhor citou sobre o agro, que é hoje a mola propulsora aí da nossa economia, né, uma das principais, mas teve esse aumento também na indústria em 3%. O serviço também cresceu muito. Está acontecendo em Minas Gerais, na última semana aconteceu a feira Super Minas, que é a feira dos supermercadistas, também um segmento que cresceu muito, principalmente na pandemia, até uma nova forma de se comprar online, aquela coisa toda. Hoje, se o senhor precisar comprar uma motocicleta dessas para trabalhar de motoboy, você fica na fila 90 dias, você não encontra. Caminhão, você está na fila, trator, você está na fila, quer dizer, falta realmente, por causa da crise mundial, de alguns produtos que as montadoras não conseguem fazer, automóveis também dessa forma. E o que a gente percebe, quando a gente vê essa queda vertiginosa no desemprego, é que o país cresce. E com isso a gente vê também as iniciativas do governo, de outros ministérios que não do senhor também, que acabam se acoplando. Como são esses apoios para as MEIs, esse apoio para a mulher, que a Caixa Econômica está fazendo agora, muito grande, que a maioria das mulheres são as mantenedoras das casas no país. Isso tudo é em conjunto, ministro? Vocês fazem reuniões entre vocês, ministros, para decidir, vamos fazer isso aqui em parceria, assim, assado? Fazemos sim, e orquestrados, pelo nosso presidente. O nosso presidente é uma pessoa extremamente preocupada com a sociedade brasileira. Ele sempre nos pede para que a gente desenhe políticas próximas ao cidadão. O Ministério do Trabalho e Previdência faz isso. Nós vamos onde o cidadão está, onde as centrais sindicais estão, para a gente poder conversar, para a gente poder entender. Atendemos aqui as confederações de empresas, as próprias empresas. Hoje, por exemplo, eu acabei de sair da Advocacia Geral da União, onde a gente assinou 2 acordos de 2 empresas que tinham sido multadas, e aí nós fizemos um acordo para que elas possam fazer as correções e possam continuar a empregar, continuar a gerar emprego. Também fazemos uma política de distribuição de renda muito grande. Nós temos aqui os 2 benefícios que estão sendo pagos pelo nosso ministério, o benefício ao taxista, o benefício ao caminhoneiro. Que foi até adiantado o pagamento esse mês, né? Na verdade, a gente não adiantou. O que eu fiz aqui no ministério foi uma reprogramação do calendário de pagamento para que eu possa, no início de dezembro, que vai ser o pagamento da última parcela, fazer um balanço para saber se vai sobrar algum dinheiro para eu poder pagar uma parcela extra ao taxista. Olha, porque a PEC 123, ela me permite que eu faça um pagamento extra ao taxista. Infelizmente, ao caminhoneiro não, porque na PEC está escrito, está explícito que eu tenho que pagar 6 parcelas de R$1.000. Ao taxista não.
Então nós fizemos umas contas e chegamos à conclusão que vai sobrar um recurso na questão do taxista e a gente vai conseguir pagar uma parcela extra em dezembro ainda, antes das festas, como inclusive. Como se fosse um 13º para o taxista. Como se fosse um 13º. E veja, a parcela que a gente está pagando ao taxista é de R$1.000. Sim. E essa parcela extra que a gente está falando deve ser de aproximadamente R$500. Que é o dinheiro que vai sobrar, né? Exatamente, que vai sobrar para a gente não devolver esse dinheiro para o Tesouro. Maravilha, olha aqui, em primeira mão para você taxista aí, pode sair uma parcela extra aí no mês de dezembro, além da parcela que você já tem dos R$1.000 todos os meses. Então por isso esse adiantamento, essa reprogramação que foi Exatamente. feita nos pagamentos todos. Ministro, eu preciso falar um pouco do futuro. A gente sabe que um governo de 4 anos é pouco tempo para a gente preparar tudo que você tem que se preparar, é tudo muito demorado, é tudo muito trabalhado, pensado, programado. Qualquer coisa que o senhor queira mudar tem que passar pelo Congresso, não é simplesmente o senhor acorda de manhã e fala, eu vou pagar o taxista. Não é assim, tem que ser feito tudo dentro de uma norma, de uma normativa do governo, né? Aí eu pergunto para o senhor, mais 4 anos de governo, dá tempo de fazer o que realmente está programado com essas novidades, com essas... Posso citar várias aqui? O atendimento agora do INSS, que você faz muita coisa pela internet, você não precisa ir até lá, essa prova de vida que agora mudou, que o governo desde o começo do ano, o INSS que tem que ir atrás e não você que tem que ir lá. Esse tipo de processos que são demorados, precisa de mais tempo, né? Precisamos sim. A ideia é a gente continuar entregando à sociedade brasileira coisas que é obrigação do Estado. Então nós temos aqui os Cines, que são as agências que recebem as vagas de emprego e também recebem os currículos. Nós precisamos melhorá-la, porque hoje ela está ultrapassada em termos de informatização. Nós temos o INSS. Nós, historicamente, no INSS, nós sempre tivemos dificuldades com as filas. Não é? E agora, este ano, ano de 2022, perdão, desde 2019, mas agora em 2022, nós conseguimos acelerar essa fila. Nós tiramos da fila mais de 1,5 milhão de pessoas que estavam aguardando para ser uma resposta conclusiva do INSS. Nós conseguimos fazer isso como? Capacitando os servidores do INSS e investindo em automação. Temos que dar continuidade, porque nós só conseguimos automatizar 40% de tudo que entra no INSS. Precisamos chegar a 100%. Tem a questão dos atos normativos daqui do Ministério, que nós precisamos melhorar. A questão dos aplicativos, que nós estamos conversando com toda a sociedade para saber o que é melhor. O que o trabalhador de aplicativo quer? Ele quer ser CLT, ele quer continuar sendo autônomo? Como que será essa relação deles com os empresários, com as plataformas? Então, o Ministério do Trabalho e Previdência, claro que, dada a diretriz pelo nosso presidente, está aberto para poder entender o que a sociedade brasileira precisa, o que a sociedade brasileira quer e como ela quer que os nossos serviços cheguem até ela. Por isso que eu digo que o governo tem que continuar trabalhando. De repente você rompe isso, entra um novo governo, isso tudo vai por água e se começa todo um novo trabalho, sabe-se lá como isso vai ser feito da forma correta, como vem sendo feito, é porque a prova está aí. É um número, pela primeira vez na história, começou a ser aferido ou medido, esse número de empregados, de desempregados, caiu dos 2 dígitos pela primeira vez depois de tantos anos. Essa mola propulsora do governo que não para buscando, fazendo, trabalhando. Mas para finalizar, eu queria que o senhor falasse para o trabalhador o que ele pode esperar do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mas antes eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, que sempre me fazem. Por que todo o pedido de emprego que a gente anuncia lá nos nossos jornais e tal, diz lá, eu preciso de uma vaga para assistente, não sei do que, precisa ter uma experiência de 6 meses. Ora, se eu estou no meu primeiro emprego, como é que eu vou ter essa experiência? Como é que o governo auxilia essas pessoas que precisam ter experiência? Tem algum projeto para isso? Nós fizemos um projeto aqui no Ministério do Trabalho e Previdência, onde as prefeituras do Brasil inteiro podiam admitir pessoas, fazer um contrato sem criar o vínculo empregatício, para que essa pessoa pudesse ter a experiência necessária para poder apresentar numa empresa. Então, pensando no cidadão. E é assim que nós trabalhamos neste governo. Eu sou funcionário público há 38 anos, trabalhei em vários governos, mas eu digo a você, como servidor público que sou, eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a essa equipe de governo, ser um dos 23 ministros que compõem o governo do atual presidente.
E o melhor de tudo é palmeirense, que nem eu. Ministro, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho, parabéns Deus pelo seu trabalho aí. Eu que amém. agradeço. O 15 Minutos com o Sapia fica por aqui. A gente se vê.